Vamos lá, meus amigos, estamos aqui com mais um podcast aí do VGV. Um podcast, hoje eu estou com um cara aqui que tive a oportunidade de conhecer ele há pouco tempo, mas já de cara já chamou muita atenção. Por conta tanto da sua trajetória, maneira de pensar, eu falei, não, esse cara, eu tenho que levar ele para o podcast, que eu acho que ele tem muito a agregar para o mercado. E quero dar as boas-vindas aqui ao Luiz Otávio Pinho, um profissional, hoje CEO do Grupo Saraiva de Resende, um profissional extremamente aí, com uma trajetória brilhante, ele vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele. É um cara que tem uma visão alinhada à execução muito eficiente, pelo que já deu para perceber. Essa revista aqui comprova, depois ele vai falar um pouquinho dessa revista aqui também. Ele tem aí uma pegada de uma gestão muito séria, visão de longo prazo. O que mais que eu notei aqui? Muito focada em inovação, uso de tecnologia, né? Mudança na cultura organizacional, que é o que você estava me falando antes ali, até já estruturalmente a empresa. Trabalha com posicionamento sustentável, foca na qualidade de vida, não abre mão de processo para melhorar. Vamos falar um pouquinho até do concierge, que eu achei super interessante essa inovação, pelo menos para o nosso mercado aqui. Então ele tem atenção à produtividade, a desenvolver produtos com menores custos, até para se tornar mais competitivo e entregar mais valor, né, Luiz? Entende de crescimento, entende de lançamento imobiliário, então nem se fala. Também vai falar um pouquinho de lançamento. E é um cara com muita estratégia, se comunica bem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer bem e aprender bastante com o Luiz. Luiz, seja bem-vindo ao podcast. Seja bem-vindo também à nossa cidade, que 6 meses aqui ainda dá para dizer seja bem-vindo, né? Obrigado pela tua presença aí. Boa tarde a todos. Passarinho, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui hoje conversando um pouco sobre esse mercado que é fantástico, né? Mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele é um mercado que leva as pessoas a trabalharem nele não só para ganhar dinheiro, para fazer negócios, mas existe por trás disso algo muito mais forte, que é o propósito. E é o propósito de você entender que você está construindo não um apartamento ou uma casa, mas o lar que vai servir de moradia, abrigo, segurança, momentos felizes, decisões importantes de muitas famílias. E eu acho que é esse propósito que nos move. E é o propósito que sempre me moveu dentro do mercado imobiliário. Eu estou aqui, de fato, há 6 meses, né, e comentava com você há pouco que muitas pessoas me abordam aqui em Cascavel perguntando assim, e aí, gostou da cidade? O que você achou de Cascavel? Como é que está sendo esses 6 meses aqui? E a verdade é que eu fico sempre surpreso com essa pergunta, porque eu fico pensando, quem é que não vai gostar de Cascavel? Eu acho que se a pessoa falar que não gosta de Cascavel, tem algum probleminha ali por trás. Faz porque sentido. A cidade tem um clima agradável, um trânsito ótimo, uma condição de segurança pública exemplar, uma qualidade de vida muito boa, uma vasta rede médica, bons comércios, boas lojas, bons restaurantes e, acima de tudo, as pessoas aqui são muito simpáticas e acolhedoras em todos os lugares que eu estive até agora. Então, em muito pouco tempo, eu consegui chamar Cascavel de minha casa, de meu lar, né, tanto meu quanto da minha esposa, que está aqui me acompanhando, e eu digo que é a cidade que acolheu a gente muito bem, a gente tem uma gratidão muito grande por isso. Eu vim para Cascavel a convite do Jadir, que é o presidente do conselho hoje do Grupo Saraiva de Resende. Eu assumi como CEO desde julho do ano passado, com a missão de estruturar a empresa, criar um novo modelo de governança, organizar processos, criar toda uma organização dentro da empresa para que a gente pudesse não somente ser mais competitivo, mas também pudéssemos expandir os horizontes para outros negócios e, principalmente, fazer melhor aquilo que a gente já vem fazendo, que é construir imóveis, entregar com qualidade e entregar no prazo. E as tuas credenciais comprovam isso, né? O teu histórico, desde a construção civil de grandes projetos, né? Como é que foi essa transição assim, para o mercado imobiliário? Você começou lá em obras pesadas e aí veio hoje para o mercado imobiliário. Eu trabalhei, a minha esposa sempre me acompanhou, minha família, minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, já casadas hoje, uma engenheira civil, outra arquiteta, acabaram se influenciando. Eu comecei trabalhando em obras de grande porte, eu construí o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, construí a hidrelétrica de Porto Primavera,
trabalhei na construção de algumas outras grandes obras, como o metrô do Distrito Federal, dupliquei a BR-101 em Florianópolis, dupliquei a Marechal Rondon na altura de Bauru e mais algumas outras tantas obras aí pelo Brasil. Num dado momento eu migrei para o mercado imobiliário e passei a atuar na construção de empreendimentos horizontais e verticais, tanto residenciais quanto comerciais. Então atuei na construção praticamente aí algo em torno de 41 torres até hoje entregues, lançadas, entregues e bem vendidas, das quais 5 foram empreendimentos comerciais e fora alguns empreendimentos horizontais também, na cidade de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. E então eu carrego essa essência do mercado imobiliário e gosto muito disso, porque é um mercado pujante, é um mercado que requer uma visão de longo prazo, porque o ciclo imobiliário, eu costumo falar que ele é mais complexo do que viagem espacial. Olha só. Porque nós compramos um terreno hoje, desenvolvemos um produto e um projeto imobiliário e aprovamos isso. Entre comprar um terreno, aprovar um projeto, muitas vezes leva-se pelo menos 2 anos. Depois você cria-se uma campanha de marketing, você cria um branding daquele produto, você lança aquele produto, depois você constrói e ainda faz a pós-ocupação daquilo da assistência técnica. Então, entre compra do terreno e entrega do empreendimento, nós estamos falando em média de 7 a 8 anos. Isso é um prazo bastante longo e temos aí uma quantidade de variáveis bem significativas ao longo desse trajeto. Mudanças econômicas, estruturas, sejam elas nacionais ou macroeconômicas mundiais, nós temos crises que vão e vêm. Então, o projeto ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser assertivo, desde da concepção da localização, uma localização que agregue valor, que tenha acesso às principais vias da cidade, que possa ter uma visão de futuro, entendendo que aquele imóvel vai se valorizar com o tempo. E acho que isso é muito importante, porque quando alguém compra um imóvel de você, o que ele espera? Puxa, eu quero comprar um imóvel hoje, eu quero que ele se valorize ao longo do tempo. Então, a gente proporcionar essa valorização para o comprador, não aquela valorização da inflação, a valorização da variação do INCC, mas uma valorização que ultrapasse os limites da inflação. Ao longo do tempo, eu tenho visto que muitos empreendimentos imobiliários eles têm se valorizado muito além das melhores aplicações financeiras que estejam no Brasil. Se num dado momento o Ibovespa é quem está dando a melhor valorização ou uma determinada ação, eu digo para você que no longo prazo o imóvel se valoriza mais do que aquela melhor ação. Então ele hoje é o melhor ativo, muitas vezes ele não tem uma liquidez tão grande quanto você tem num ativo financeiro, mas ele tem segurança, porque nós vimos ao longo dos anos confiscos, perdas de dinheiro, os mais variados problemas na economia. Só que o tijolo ninguém conseguiu confiscar ainda. O tijolo não leva, ele está lacrado no chão, ele está ali. E nós temos hoje, apesar de todas as questões jurídicas que a gente vive no Brasil hoje, nós temos hoje uma segurança muito grande quanto ao direito de propriedade. Isso é muito claro hoje na justiça brasileira. Então, comprar um imóvel se torna algo bastante seguro e eu sempre digo que é o melhor investimento que uma família pode fazer ao longo do tempo. Vamos lá, e foi essa forma de pensar, essa mentalidade que te trouxe para... Me fala um pouquinho dessa revista aqui, Fábio, se vai mostrar aqui. Em 2024 eu fui procurado pela revista Business Mind, é uma revista que trata de cases executivos, muito forte nos Estados Unidos. E a Business Mind me convidou para participar de um projeto. Eu era CEO de um outro grupo econômico na área de construção. E eles... Diga-se de passagem, um dos maiores do Brasil, né? Hein? Diga-se de passagem, um dos maiores do Brasil. E aí, a Business Mind queria fazer um trabalho com 10 CEOs visionários que eles iam selecionar para participar dessa revista e dessa matéria. Eu respondi a um questionário bem extenso, sobre o meu ponto de vista, minhas referências, o meu histórico profissional e o que eu vinha desenvolvendo, e principalmente aquilo que eu acredito. E, num dado momento, eles me falaram que você está dentro, nós escolhemos você para ser um dos 10. Agora, dentro desses 10, nós vamos escolher um para ser a capa.
Mandaram um segundo questionário para preencher com mais algumas informações, pediram algumas fotos também, e nesse momento eu fui escolhido para ser a capa da revista como CEO destaque entre esses 10 mais visionários que tem hoje no Brasil. Um orgulho grande, né, porque a gente entende que tinham os outros profissionais que foram cogitados, que a lista está aí também, são profissionais de altíssimo gabarito, e então isso só aumenta a minha satisfação em poder ter ocupado essa posição no passado e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de continuar produzindo resultados. E outra coisa, explica aí, de forma resumida, para quem nem todo mundo sabe o que é um CEO. Mas o que faz exatamente um CEO? Um CEO é, como se eu pudesse mudar em outras palavras, é o presidente da empresa. É dele que emana todas as principais decisões da organização, planos de ações, estratégias para atingir os objetivos esses que são estabelecidos pelo conselho e pelos sócios da empresa. Então, a partir daquelas metas traçadas por meio de um plano estratégico, o CEO ou o presidente da empresa, ele desenvolve um foco em fazer com que aquilo aconteça, botar as pessoas certas nas posições certas, mobilizar os recursos necessários para que aquela máquina possa funcionar, respeitando os prazos, respeitando os custos, respeitando as margens que são buscadas e criando, trazendo inovação e principalmente perpetuando a operação da empresa. Esse é o papel de um CEO dentro de uma empresa. Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui, eu quero começar a fazer algumas perguntas, porque nós vamos entrar em bastante assunto aqui ainda. E dentro da plataforma de uma empresa, o CEO ali, como se fosse, você mesmo falou, o presidente, eu até diria assim, é o prefeito da cidade, é o que manda resolver o problema de tudo, né? Uhum. E em cima disso, quais os maiores desafios hoje de um CEO dentro de um grupo, entrando numa cidade nova? Quando você chega assim, qual que é o primeiro ponto de contato? Qual que é a tua impressão ao chegar assim numa cidade como Cascavel, dentro de uma companhia como a Saraiva de Resende? Eu diria que assim, os maiores desafios, eles estão em você, no menor espaço de tempo possível, poder ter um pleno conhecimento da operação, entender, criar ali um levantamento, um inventário de quem são as pessoas, quem são os profissionais, como é que elas estão desempenhando, e onde é que enxergar, onde é que tem as oportunidades de melhorias e aonde estão os gargalos que precisam ser ajustados. Então, uma vez você feito esse inventário, esse levantamento, você parte para o teu plano de ação, trazer a empresa para as melhores práticas que existem hoje, benchmark. Um cuidado que eu tive, e eu validei isso com o Jadir, que é o presidente do conselho do Grupo Saraiva de Resende, foi de trazer, junto com a minha gestão, o apoio de uma consultoria bem experiente que pudesse nos ajudar a estabelecer esse modelo de governança alinhado às melhores práticas que nós temos hoje no mercado. Então, desde o primeiro dia que eu começou junto comigo a Falcone. E a Falcone hoje, ela é referência em consultoria no Brasil e no mundo. Acho que não tem quem supere. E a Falcone está junto comigo, fazendo esse trabalho, criando indicadores, ajustando os departamentos, fazendo desde descrição de cargos até políticas, missões de cada área, para que a gente possa ter para que cada colaborador, para que cada área ali representada tenha uma plena aderência aos planos e aos requisitos que nós queremos, estejam muito bem alinhados com os objetivos traçados que a gente quer alcançar. Muito bem. E quem olha assim, eu que atuo diretamente com corretores de imóveis, agora tem um CEO no grupo, na empresa, então agora é tudo com ele. Sim, agora é tudo com ele, é a pessoa designada para resolver. E não é o Luiz não é do comercial, ele monta o time comercial, coloca as estratégias comerciais, mas tem a equipe comercial lá. Tem equipe comercial. O Luiz é responsável por toda a empresa. Sim, inclusive a parte de obra, de engenharia, que a gente também está estruturando a parte de engenharia para que a gente possa construir com menor custo, com maior qualidade, com mais eficiência. Estamos ajustando a área financeira, a área de recursos humanos, a área de atendimento ao cliente, né? Então, tem várias áreas da empresa que estão em plena ebulição agora, sendo modificadas, motivadas com... Por exemplo, eu vou citar uma coisa simples, um projeto, talvez o menor projeto que eu implantei até agora. Chama-se o Clube do Livro. Então, eu seleciono os principais gestores de uma área, escolho um livro por mês e a gente, durante aquele período,
ler aquele livro em conjunto. E nós, após cada determinado número de capítulos, a gente troca uma ideia de quais são o que a gente pode aproveitar, onde é que tem um benchmark, o que a gente poderia fazer melhor a partir daquele livro. Então, nós já estamos no segundo livro nesse momento. O primeiro livro foi O Jeito Disney de Encantar o Cliente. Nesse momento, a gente está lendo o livro que é Nunca Mais Perca uma Venda, hipótese nenhuma, de um autor chamado André Zen. Conheço esse autor lá do interior de São Paulo. A Paula já mostrou, eu estive lá no Square, ela disse, olha o livro que ele me deu aqui. Isso, ela já está lendo. E isso é uma forma que você mobiliza as pessoas para ler, para adquirir conhecimento, e com isso a gente reforça o quê? A motivação do ambiente fica mais leve, as pessoas se sentem em franco desenvolvimento, e todo mundo ganha com isso, não só as pessoas, mas também toda a empresa e toda a sociedade. É onde você fala da cultura organizacional. Cultura organizacional, isso é a base de tudo, né? E eu falo o seguinte, que tão importante quanto a gente fazer bons apartamentos, ter um propósito e poder atingir a vida dos nossos clientes, mas nós também temos que atingir positivamente a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor como colaboradores, para que elas se sintam desenvolvidas, com oportunidades e possam sentir em crescimento também. Fala um pouquinho do concierge. Você, antes da gente entrar aqui na gravação, você falou um pouquinho do concierge, que também é uma inovação. Para o mercado local é uma inovação, né? Porque geralmente o cliente compra apartamento, tal, vai lá, entrega, ele pega um manual escrito e vai embora e cheio de dúvida, né? Perfeito. A gente já produz hoje, até anterior à minha chegada, o manual do morador, do proprietário e o manual do condomínio. Mas simplesmente você ter um caderno ou um livro com essas instruções, na minha percepção, isso é pouco. Eu acho que a gente tem que ter um sistema de concierge que nada mais é do que um acolhimento maior para o cliente, para que ele possa ter um apoio quando ele for mudar. Ele vai saber com quem que eu falo para mudar, como é que eu tenho um contato da administradora, como é que eu ligo minha energia elétrica, como é que funciona o gás, como é que é o processo de estacionar, de guardar e retirar o carro, reservar a nossa área comum para usar a churrasqueira, usar um espaço grill, usar um gourmet, um salão de festas. Então, todas essas orientações e muitas outras são dadas para esse morador. Até mesmo se ele falar, puxa, mas eu estou precisando de um marceneiro, eu tenho uma lista para dar de marceneiro para ele. Puxa, eu estou precisando de alguém para vir fazer uma limpeza durante minha mudança no meu apartamento. Eu tenho uma lista de profissionais de limpeza para dar para ele com esse meu concierge. Sai só apenas a entrega do produto imobiliário, mas é o serviço. Eu vou além. O concierge, eu vou dizer o seguinte para você, vamos dizer que a pessoa mudou para ali, mas ele precisa de um pet shop para levar o seu animal de estimação. Eu não só vou fornecer para ele uma lista de pet shops ao redor, como nesses pet shops, quando ele se informar que mora naquele condomínio do Grupo Saraiva de Resende, ele já tem um preço diferenciado. Olha porque só. nós já montamos uma parceria com pet shops, com farmácias, com conveniências locais, com prestadores de serviços de pintura, de marcenaria. E é quase um clube de assinatura sem ter assinatura. É quase um clube de assinatura sem ter assinatura, porém com todas essas vantagens que ele já vai estar cadastrado nesses fornecedores todos para receber os benefícios, não só de um desconto, mas não perder tempo procurando um serviço complementar. Para quê? Facilitar o dia a dia das pessoas que moram no imóvel da Saraiva de Resende. E você já implementou ou está em fase de implantação? Está em fase de implantação. As próximas entregas desse ano já terão submetidas esse projeto de concierge. Nós temos 2 entregas previstas para esse ano, que é o edifício Dr. Marcelo Rodrigues, com a marca Smart Home, e o edifício Taufik Elias Klein, também com a marca Saraiva de Resende. Ambos terão o serviço de concierge já implantados e em plena operação para os seus moradores. Quando o cliente comprou isso daí, não tinha isso, né? Então ele vai receber esse plus aí. Ele vai receber isso como bônus, porque a gente entende que isso cria uma facilidade a mais e o cliente se sente mais acolhido, porque é um momento delicado. Veja, ele está mudando de casa, ele está fragilizado nesse momento, então todo o apoio que a gente pode dar nesse momento para alguém que está mudando, a gente entende que vai fazer diferença na vida daquela família. Sem falar que você está otimizando o tempo de muita gente, do jurídico, do corretor, cada um tem sua função atribuída no dia a dia ali. Aí quando recebe a ligação do cliente, que não sabe, ele move a recepcionista que liga para o outro departamento até achar alguém que possa resolver. Ou ele liga para o corretor de imóveis, que o trabalho do corretor de imóveis é vender imóveis, não ser o concierge do empreendimento. Então, e nem tem todas as informações que você dentro tem. Perfeito, passarinho. Então a ideia da gente é criar uma facilidade e fazer com que esse cliente se sinta mais acolhido
dentro do dia a dia no seu imóvel. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: se hoje fosse desenvolver um empreendimento, você falou 7, 8 anos, principalmente Cascavel agora que teve uma mudança do plano diretor que permite obras maiores, mais altas, né? Então, exige-se um pouco mais ainda de visão de longo prazo. E como que é esse processo, assim, para desenhar, pensar no empreendimento, desenvolver um empreendimento do zero, ali na linha do terreno, para ser entregue daqui 8, 10 anos, onde você busca o que vai ter nesse prédio para entregar nessa data? Essa é uma ótima pergunta. Porque você pensa o seguinte, nós estamos olhando, tem que quase que ter uma pessoa na empresa que seria um futurólogo, para ele poder olhar lá na frente. Mas o que a gente percebe é que as famílias hoje estão em transições. E o imóvel, há muito tempo, deixou de ser atemporal. Ele é específico para aquele momento. Hoje, quando a gente olha para o futuro, nós vemos unidades menores, mais compactas, mas servidas de uma grande rede de serviços que possam facilitar. Serviços desses podem ser até pay per use, ou seja, você paga pelo uso de limpeza, de uma manutenção, de uma lavanderia, de alguma coisa que possa facilitar o seu dia a dia. As famílias estão cada vez menores. Hoje o tamanho médio da família brasileira é de 2,9 pessoas. Então, já foi muito maior. Hoje essa família está cada vez mais reduzida. Então, o que essas pessoas querem? Modernidade, taxa de condomínios mais baixas, mais comedidas, centralidades com facilidade de acesso às principais vias da cidade, né? Eu lembro que quando a gente fala em localização, as pessoas falam, a localização não só é o primeiro item mais importante, mas o segundo e o terceiro também. Então, aí você vem inovação, conforto, arquitetura e muitos outros itens que também são importantes. Mas a gente entende que olhar para frente hoje é imaginar como as pessoas querem viver e dotar os empreendimentos de muita tecnologia, inovação e sustentabilidade. Você falou em localização, era a minha próxima pergunta, porque localização, eu sei que é um pilar que não pode ser deixado de lado, mas hoje, qual é o peso do lifestyle e da localização, se pôr na balança? O que cada um representa na decisão de compra? Eu digo que ambos são importantes, ambos podem até variar de comprador para comprador, mas eu penso que a localização ainda fala mais alto, porque a localização ela está diretamente associada a um item importante, que é valorização, e a um outro item que é extremamente relevante, cada vez mais relevante nos grandes centros urbanos, que é a questão da mobilidade urbana. As pessoas cada vez mais querem se mover diferente. Quando eu vinha para cá há pouco, comentava com a minha esposa, que estava me acompanhando, e nós vimos uma pessoa que devia ter uns 50 anos de idade, parecia que estava indo para o trabalho muito bem vestido de patinete. Se nós voltarmos 10 anos no tempo, lá por 2015, 2016, era algo um pouco difícil de imaginar que a gente ia ver tantas pessoas se locomovendo de patinete, parece quase um brinquedo infantil, né? Aqui hoje era que você não pode chegar suando no trabalho, então você não ia de bicicleta, hoje é tudo elétrico, né? Então não tem mais isso. Então, confortável, tranquilo. Mas a mobilidade urbana fala muito hoje. As pessoas querem perder menos tempo com o transporte para que elas possam dedicar mais tempo àquilo que é mais importante, qualidade de vida, tempo em família, fazerem aquilo que elas gostam. E cada vez mais, nos grandes centros urbanos, uma cidade como Cascavel mesmo, vai saindo as áreas residenciais do centro, vai virando prédio, né? Então, sempre será esse movimento. É uma tendência. E você falou há pouco do plano diretor de Cascavel. Eu conheço o plano diretor de algumas cidades do Brasil e eu digo para você hoje que o plano diretor de Cascavel é um dos melhores que eu já vi hoje que foram elaborados. É um plano moderno, é um plano que facilita o adensamento urbano, é um plano que cria condições da gente reduzir o preço da moradia, justamente pela possibilidade de adensamento. Ele está muito bem estruturado hoje nas respectivas zonas urbanas em que foram colocados os coeficientes de aproveitamento. Foi um plano muito bem pensado na minha percepção. Então, o time que desenvolveu esse plano está de parabéns. Que legal, que bacana. É o pessoal do IPC que vai estar na feira também. Aí vamos levar o Luiz mais para perto aí, porque tem muito a agregar. Eu queria olhar aqui no viés de mentalidade. Vamos entrar no assunto mentalidade aqui. Estamos numa cidade de
poucos anos, acho que 74, enfim, 70, ainda é uma mentalidade bastante provinciana, assim. O que tem te chamado mais atenção, assim? As pessoas estão aderindo facilmente às suas ideias? Está tendo aí ainda uma... Será que vale a pena? Será que funciona? Até vou dar um exemplo aqui, eu já puxando. Na primeira conversa que eu tive com o Luiz, já tinha visto ele lá no evento do painel, mas tive a oportunidade de conversar a primeira vez, visitando lá ele e o Jadir estando junto, né? Uhum. E a gente teve o tempo ali de se conhecer, de se apresentar, conversar um pouco. A hora que ele viu o mapa do evento, ele falou assim, esses 2 stands aqui para nós. Levou menos 5 minutos para você decidir. E eu não estou falando por uma questão velocidade, é a mentalidade. Você entendeu já na hora que era sobre vendas. Mas não pensa que foi fácil estou te fazendo essa pergunta justamente para provocar isso. Às vezes a mentalidade não está acompanhando, a mentalidade não está acompanhando a velocidade da cidade. Né? Há pouco falava também um aumento de demanda que não é só em Cascavel, no Brasil inteiro. Como é que é essa mentalidade, Luiz? Bater o olho, já identificar isso, já aquilo, já falta inovação, eu vou por aqui. A resistência, a facilidade e o crescimento da cidade. Olha só, primeiro que eu acho que é uma troca, né? Eu tenho trazido as minhas ideias, mas eu também tenho encontrado, tenho me deparado com ótimas soluções aqui em Cascavel. Né? Uma delas, por exemplo, citei há pouco, é o próprio plano diretor daqui da cidade. Mas é uma troca, na verdade, isso. E eu costumo dizer que nessas trocas as partes saem fortalecidas. Eu reconheço aqui na cidade, uma cidade que está muito aberta para mudanças, para receber inovação e para receber boas ideias. Eu acho que boas ideias cabem em qualquer local. Eu tenho me preparado para montar um time hoje, que é a minha base lá na Saraiva de Resende, muito bom, e eu costumo me apegar muito às ideias do Steve Jobs. O Steve Jobs tem uma frase muito icônica que ele deixou, que ele falava assim, eu contrato pessoas inteligentes não para eu dizer o que elas têm que fazer, elas têm que me dizer o que eu tenho que fazer. Por isso que eu quero me cercar de pessoas inteligentes, de boas ideias, de uma mentalidade disruptiva, né, de uma metanoia, de uma mudança de mente. E o que a gente tenta com isso? É buscar não só aquilo que a gente vê nas melhores práticas do mercado imobiliário do mundo. Eu já andei visitando o mercado imobiliário em vários locais do mundo, Estados Unidos, em várias cidades na Europa, e entendo que tem muitas boas práticas que poderiam ser incorporadas ao mercado imobiliário brasileiro, especialmente a Cascavel, que podem trazer qualidade de vida, custos menores. Uma delas, por exemplo, e que o Jadir já vinha promovendo há algum tempo dentro do Grupo Saraiva de Resende, são as novas metodologias construtivas semi-industrializadas, que nós aplicamos hoje na Smart Home, que são as paredes de concreto, uma metodologia segura, rápida, com menor custo, mais eficiência e que promove imóveis de ótima qualidade. Tanto que o Marcelo Rodrigues vai ser entregue rapidamente, né? Acho que por conta do modelo construtivo. Sim, doutor Marcelo. Para você ter ideia, é um prédio que ele é feito numa velocidade de tempo muito maior e isso implica em custos menores. Automaticamente a gente consegue repassar esse custo para o cliente final e ser mais competitivo. Muito bem. Vamos entrar aqui num assunto que é da minha área, uma área que eu gosto muito. Ainda não é marketing, ainda é comunicação. Aqui comunicação, marketing sem comunicação também não funciona bem, mas a comunicação. Hoje, você vai lá, pensa num projeto para 8, 10 anos, numa entrega. Até costumo falar assim, as pessoas, os imóveis hoje estão mais caros, vamos entrar aí, você falou que está mais barato, a percepção que tem sim é que está mais caro, mas não é. Até porque esse dia eu até comparei com um carro, sabe? Você pegava uma Ford Ranger 94, 96, ela era desse tamanho. Hoje uma Ford Ranger, que continua sendo Ford Ranger, ela é desse tamanho, cheio de tecnologia embarcada. Sim. Coisa que não precisava lá. Um motor mais potente. Mais potente, mais pesado, carro maior. As garagens também precisaram aumentar de tamanho. É verdade. Então, tudo isso impacta no... E como essa comunicação, pensando nessa inovação, no concierge, nos serviços que o cliente recebe, qual é a dificuldade hoje que o Luiz encontra para que essa informação chegue no cliente de forma eficiente, que ele entenda dos diferenciais de produto? O que a gente entende que o ponto central dessa boa comunicação é o corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, ele é o nosso primeiro representante junto ao cliente. E pensando nisso, para mim o corretor de imóveis é o nosso principal cliente. Então, antes de eu pensar no meu cliente final, eu preciso pensar no corretor de imóveis.
municiar esse corretor de imóveis de informação, fazer com que ele saiba aquilo que está acontecendo, quais são os nossos planos e aquilo que a gente acredita. E, além disso, criar uma condição de formação técnica desse corretor de imóveis. Nós temos promovido sucessivos treinamentos explicando sobre o nosso produto imobiliário, os nossos diferenciais, aquilo que a gente está oferecendo. E eu percebo que vai se perpetuar no mercado esses profissionais da área comercial, da força de vendas, que forem cada vez mais preparados. Eu diria o seguinte, muitas vezes a gente fala assim, não, mas o cara é neurocirurgião. Esse neurocirurgião ele tem que fazer especialização nisso, naquilo, estudar, se preparar, participar de um congresso nos Estados Unidos, outro na Ásia, outro na Europa, saber quais são as melhores práticas do mundo. O corretor de imóveis não é diferente. Ele tem que se especializar, ele tem que entender o que ele está vendendo no detalhe e até mesmo vender e defender as marcas que ele acredita. Vai entregar o imóvel que prometeu, porque quem compra na planta está comprando uma promessa futura. Qual é a credibilidade dessa empresa? Quantos imóveis eles já entregaram? Eles têm tradição de entregar no prazo? Pós-venda? Eles têm tradição de entregar no prazo? Eles têm tradição de assistência técnica? Quando dá um problema no imóvel, eles resolvem aquele problema? Porque problema todo mundo tem. Eu lembro alguns anos atrás, a Toyota, por exemplo, teve um problema de recall bastante significativo nos carros de linha dele, que são considerados os carros que mais vendem no mundo. E é uma empresa extremamente sólida. Ora, eles pegaram os problemas dele e resolveram os problemas dele. Então, todo mundo tem problema. O que diferencia as empresas? Tem empresa que resolve problema e tem empresa que não resolve problema. E nós queremos fazer parte do grupo das empresas que resolve os seus problemas, que tratam o cliente com respeito, com dignidade, que não se preocupam só a garantia do imóvel venceu hoje, amanhã eu não atendo mais. Quantas vezes nós não atendemos pós-garantia vencida? Então, eu quero citar mais uma coisa aí, Passarinho. Existe, às vezes, uma mistura entre pós-venda e pós-ocupação. Para nós temos um trabalho de pós-venda, isso é uma boa... que é aquilo que acontece o seguinte, uma venda foi realizada, o cliente assinou o contrato, ele entra com o meu time de pós-venda, que é até o dia que ele recebe as chaves. Ali ele vai ser acompanhado de como é que está a evolução da obra, como é que ele quer modificar a planta, se ele quer fazer uma modificação, tirar uma parede, colocar uma outra parede, pintar de uma cor diferente, botar um piso diferente. Nós criamos, por exemplo, além do concierge, um sistema que a gente chama de FR Persona. Ou seja, o cliente vai poder personalizar os imóveis dele com aquilo que nós fomos oferecer, uma espécie de cardápio de opções. Então, ele vai escolher que tipo de rodapé, que tipo de torneira, que tipo de granito. Hoje, nós já estamos entregando os imóveis com aquecedor de água para facilitar a vida dessas pessoas. E muitos outros itens a mais através de um sistema de personalização, tudo isso oferecido no pós-venda. Quando esse cliente recebe a chave do imóvel dele, é outro time que entra. É o pessoal do pós-ocupação, da assistência técnica, que ele tem um saque, que ele entra em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone e fala, olha, meu sifão está com vazamento aqui, vocês podem vir resolver? Claro, agendamos. Que dia está bom para você? Quarta-feira, depois do almoço. A gente vai lá naquele horário, olhamos o que é e resolvemos o problema dele. Então, ter essa tratativa dessa maneira com método, processo e respeito ao cliente final, eu entendo que é algo que faz muita diferença. Não só entregar no prazo, não só entregar com qualidade, mas resolver os problemas que eles vão surgindo ao longo dessa jornada do cliente. Olha que interessante. Eu trabalhei muitos anos no mercado automotivo e o mercado imobiliário ele é muito similar ao mercado automotivo. Isso nos carros de luxo você já tem a escolha dos itens, né? Uhum. Você vai lá, eu quero a roda essa, o banco dessa cor. Uhum. Então você escolhe isso, se trazendo aí para o mercado imobiliário, uma coisa que eu sempre vi necessidade disso. Já aproveitando isso tem muito a ver com a estrutura e o posicionamento da marca. Pouca gente entende sobre posicionamento. E quando eu venho para o mercado automotivo, fica bem nítido a posição de cada marca no mercado. Até eu tive num evento, a BMW, ela quer você no banco da frente, a Mercedes quer você no banco de trás, e os produtos são iguais. É o mesmo tamanho de roda, mesma potência de motor, mesmo número de marcha, tudo. Uhum. E quando você olha para... O Luiz foi uma das poucas pessoas que eu vi falando sobre branding. Você falou hoje aqui de novo. Como é que é essa implantação desse posicionamento de uma marca para ela ser logo lembrada? Porque hoje você vai olhando para os prédios, você não sabe de quem construiu. Uhum. Como é que é a tua visão para um posicionamento de produto, para brand? Como é que você olha isso nesse cenário? Então, eu vou falar um pouquinho do Grupo Saraiva de Resende. Hoje nós temos duas marcas. A Saraiva de Resende Construtora, que está focada hoje no alto padrão,
e nós temos a Smart Home, que é focada no médio padrão. Então, são dois públicos diferentes, são dois tons de voz diferentes. Nós estamos, inclusive, agora, nesse momento, num processo de implementação de 2 centrais de vendas, que vai ser uma da Smart Home, outra da Saraiva de Resende. Nós vamos montar a primeira da Smart Home, que vai ficar posicionada ali com acesso pela Rua Erechim, aqui, vizinho de vocês, e lá nós vamos ter os apartamentos decorados, todos os apartamentos decorados da Smart Home, de todos os produtos, num só local para facilitar a vida do nosso cliente. Nesse local nós vamos ter uma cafeteria para atender as pessoas que querem simplesmente entrar ali para tomar um café. Nós vamos ter um espaço kids para as crianças poderem brincar enquanto estão ali seus pais em atendimento, um espaço pet para os animais dos clientes que levarem. Vamos ter uma sala de imersão virtual para facilitar o entendimento dos nossos produtos, os apartamentos decorados. O que a gente quer com essa? Criar e valorizar a experiência. Isso é um brand muito forte. A pessoa entender como a marca se posiciona, qual é o produto que nós estamos ofertando, entender a localização. Na minha imersão virtual, por exemplo, eu vou permitir que esse cliente, ele fale assim, eu quero comprar um apartamento no 9º andar. Qual é a vista que eu tenho? Eu vou mostrar para ele, na hora, a vista do apartamento dele, lá do 9º andar. E ele vai poder saber, com detalhes, o que ele vai estar vendo, e ele vai poder ver essa vista de dia, de tarde e de noite. Ele escolhe ainda o horário que ele quer ver essa vista. Então, tudo isso a gente está criando como diferencial, e esse é o autêntico branding, é aquele que posiciona e que mostra promessas que são tangíveis. Você comparou há pouco o exemplo do carro, né? Puxa, a Ford Ranger era de um jeito, hoje é de outro. Hoje, quando a gente entrega um apartamento da Smart Home, que é a nossa marca de médio padrão, produtos de entrada do nosso grupo, o apartamento já vem com fechadura digital, piso aquecido, janelas motorizadas e vários outros itens de conforto, que até então nem se podia imaginar de ter num apartamento, alguns anos atrás. Então, de fato, existe um custo maior para esse serviço, mas existe também muito mais conforto. Isso aumenta muito a entrega também. Aumenta a entrega, aumenta a qualidade de vida das pessoas que estão morando ali, e sem contar toda a gama de serviços que você tem ali, conveniência, lavanderia, espaço pet, piscinas, quadras e muitos outros itens de lazer que tornam a vida mais agradável. Agora, quando eu vou para a Saraiva de Resende, não, eu tenho já o alto padrão ali. Então, eu quero que a nossa marca ela seja comparada com algo de posicionamento que é como se fosse uma marca de luxo, que de fato é. Recentemente, nós entregamos um empreendimento que eu convido você para conhecer, que é o Francisco Henrique Rens, um dos empreendimentos mais modernos, não é da cidade ou do estado, é do país. Foi reconhecido como prédio com mais diferenciais hoje implantados num prédio brasileiro. Então, mais de 60 itens. Você tem, além dos tradicionais espaços de academia, gourmet, spa e tudo mais, você tem confraria, uma sala de jogos ultramoderna, um espaço pet care, para que você possa cuidar do animal, dar banho, tem um espaço próprio para dar banho de animais, cães, gatos. Você tem uma série de serviços, você tem um aquaplay, você tem uma quadra de tênis. Quantos prédios aqui em Cascavel tem uma quadra de tênis? Né? Então, lá tem uma quadra de tênis, churrasqueiras externas, todos os apartamentos com churrasqueira na varanda. Então, nós temos um dos edifícios mais modernos já entregues no Brasil, funcionando aqui em Cascavel com a marca Saraiva de Resende. E eu ouvi isso de forma espontânea de um corretor, fui lá visitar, rapaz do céu, ficou... É aí que eu falo da comunicação, né? O cliente perceber esse valor, é só visitar, só ir lá, tem que ir lá, né? Igual o carro de test drive, né? Isso, igual um carro de test drive. Eu acho que lá são inúmeros diferenciais e eu penso que esse é o posicionamento de brand que a gente tem buscado. Cada marca na sua posição específica, atendendo clientes específicos, né, e entendendo que uma é de luxo, uma é de médio padrão. Então, a gente não quer misturar esses dois produtos, vamos vendê-los em ambientes diferentes. São posicionados para público diferente, tudo diferente. E eu falei para você que a gente está construindo, né, a nossa central de vendas da Smart Home, mas também estamos projetando para construir a nossa central de vendas na Saraiva de Resende, num terreno próprio, onde nós deveremos ter até 5 apartamentos decorados lá montados, ou seja, vai ser uma feira de imóveis permanente. Olha que bacana. E você não vê... Você deve estar vendo
como o oceano azul isso aqui, né? Porque não é comum você pensar em sala de imersão aqui, ter 3, 4 apartamentos, 5 apartamentos decorados numa única estrutura, numa central de vendas. Então, vai ser tudo muito novo para a cidade isso. Mas a cidade tem bons players, tem players que eu respeito muito, alguns bem tradicionais na cidade, tem tido bons produtos imobiliários. E o que eu quero hoje é trazer os produtos do Grupo Saraiva de Resende para a vanguarda. Nós não queremos ter o melhor da cidade ou o melhor do estado. Nós queremos estar entre as melhores práticas do mercado imobiliário do mundo. E Cascavel é o cenário perfeito para isso? Para mim, Cascavel é um cenário mais que perfeito para isso. Olha só. Agora vamos dar uma provocada aqui no corretor de imóveis aqui, que é o principal cliente hoje do Grupo Saraiva de Resende. Sem dúvida. Qual é hoje, você poderia falar assim, olha, a minha dificuldade com os corretores de imóveis hoje é essa. Teria alguma específica ou teria algumas dificuldades que você ainda encontra? Eu não vou dizer uma dificuldade, porque eu tive o prazer de conhecer ótimos corretores de imóveis aqui nessa cidade. Ótimos. Estão muito bons, imobiliárias extremamente capacitadas, times de vendas assim, que têm brilhado muito. Eu pude constatar isso no nosso último lançamento no Trend. Eu lembro que, quando nós anunciamos o lançamento, nós tivemos pessoas que dormiram na fila para pegar senha. Já à meia-noite do dia anterior, ele estava na fila, para poder amanhecer ali e conseguir pegar as primeiras senhas para vender os apartamentos. Isso para você ver a energia que eles estavam. E não foram poucos, foram muitos fazendo isso. E nós tivemos vendas extraordinárias. Aonde eu vejo oportunidade? Para mim, a oportunidade está no corretor de imóveis. Ele tem que ter um desenvolvimento contínuo. Ele tem que entender que aquele produto imobiliário, ele tem que saber detalhes técnicos. Ele tem que saber, por exemplo, qual é a velocidade desse elevador, quanto tempo ele gasta para ir do primeiro até o 15º andar. Quantas pessoas cabem naquela cabine? Esse elevador tem garantia? Quanto tempo vem de garantia desse elevador? Quem é que dá assistência técnica nele? Ele tem que saber os detalhes daquele prédio para poder passar aquilo para o cliente, entender os diferenciais do que ele está comprando. A hora que ele consegue passar toda essa gama de informações, a gente sai de um universo que é o universo do preço, a gente vai para o universo do valor. Você saiu da commodity. Nós temos que tratar produto imobiliário como valor e não como preço. Então, eu acho que existe uma grande oportunidade na cidade hoje da gente mostrar esses diferenciais para que eles agreguem valor genuinamente. Fala assim, todo mundo está fazendo isso. Não, nem todo mundo está fazendo isso. Alguns fazem um pouco mais, alguns fazem um pouco menos, e a Saraiva de Resende, o grupo deles faz isso, entrega dessa forma, com essas diferenças. Eu acho que ele poder ter acesso a essas informações, quando ele recebe um folder, não é só entregar para o cliente, ele tem que saber o que está escrito ali, ele tem que ter a profundidade de conhecer aquele produto imobiliário. Muitos conhecem e muitos se aprofundam, mas eu percebo que há muitos que ainda poderiam se aprofundar mais. Então, acho que essa é a grande oportunidade, é entender o tipo do cliente. Tem cliente que vai visitar um apartamento decorado e vai reagir pelo visual. Outros vão reagir pelo toque, outros pelo cheiro do apartamento. E ele tem que ter essa sensibilidade, entender esses sentidos, entender a comunicação. Uns querem ouvir muito, outros querem ouvir pouco. Então, ter essa sensibilidade da hora da negociação é o que vai ajudar a esse corretor de imóveis. Ele não é ser um mero fechador de negócio, ele tem que ser um consultor para aquela família, criar uma solução imobiliária que se atenda melhor ao bolso e às necessidades daquela família. E quando o corretor de imóveis começa a se ver desse jeito, ele vira um autêntico fechador de negócios. E sai daquele negócio, né, Luiz? Excelente localização, apartamento com 100 metros, valor do metro quadrado a tanto. Isso aí é jogar para baixo. Isso. Então, acho que a gente entende que tem muito mais do que isso. E eu acho que um dos princípios, e eu tenho não percebi nenhum problema de ética aqui no mercado, muito pelo contrário, mas eu zelo muito pela ética da gente colocar para o cliente sempre a verdade, colocar as informações corretas, ter esse cuidado para que ele entenda detalhadamente o que ele está comprando e ele possa fazer uma boa aquisição de forma bem consciente. Hoje, se você fosse corretor de imóveis, se você partir para corretor de imóveis, você daria foco em lead ou em relacionamento? Excelente pergunta. As duas são muito boas, mas para mim nada, absolutamente nada, substitui o relacionamento.
E só para saber, eu também sou corretor de imóveis, tá? De formação. Mas, para mim, o relacionamento ele tem em primeiro lugar. É ele que vai te levar mais longe. O corretor de imóveis de sucesso é aquele... Vou dizer, quer vender alto padrão? Era a minha próxima pergunta. Quer vender alto padrão? Vai jogar tênis, vai jogar golfe, né? Vai se envolver com as pessoas daquele nível, né? Tenha relacionamento, seja simpático, seja carismático, converse desde a pessoa da fila do supermercado até com as pessoas do seu relacionamento, faça as pessoas saberem quem você é, né? Relacionamento, e quanto mais carismático ele puder ser, quanto mais acesso ele puder ter aos clientes dele, ao grupo de relacionamento dele, mais sucesso ele vai ter em vendas. E assim, ser um exímio curioso, né? Assistir podcast, ele mandou mensagem para mim, eu assisti teu podcast e não gostei. Ele mandou para mim, eu não entendi o contexto, né? Mas é só para assim, curioso, não esperava que ele fosse assistir um podcast. Está disponível para todos, né? Quantos que pararam para assistir. Então, você ter fome de aprendizado, né? Ter fome, ser curioso para aprender as coisas, conversar, bater lá, tem um CEO novo aí, quero conversar com esse cara, quem que é esse cara? Vou lá visitar, vai me receber, tomar um café. Eu recebo a todos, corretores, tenho recebido vários, tiro dúvida, bato papo, e o que a gente quer? Construir relações sólidas, construir bons negócios, ampliar nossa rede de relacionamentos, mostrar aquilo que a gente veio fazer de uma maneira muito profissional. Você sabe que eu tinha um amigo numa cidade que eu morei, e ele tinha sido jogador de futebol. Inclusive, conta a lenda que ele até jogou uma partida pela seleção brasileira. Mas ele machucou o joelho num dado momento e virou engenheiro florestal, montou uma pequena fábrica. Um dia, chegaram para mim e falaram assim, Luiz, você não chama lá o nosso amigo lá, o Anderson, para jogar bola com a gente? Porque ele, cara famoso, já jogou no Atlético, bate bem uma bola e tal. Sei que ele está meio pifado ali, mas para jogar uma bolinha com a gente até que dava. E o Anderson chegou para mim e falou assim, Luiz, eu vou sim, mas eu tenho uma condição. Opa, qual é, Anderson? Sabe aquele jogo que tem sem camisa para um lado e com camisa para o outro? Eu não jogo. Você bota todo mundo uniformidade de um jeito, todo mundo do outro, e chuteira, nada de tênis, tá? Chuteira, caneleira, tudo bonitinho. Eu falei, tudo bem, acho que eu dou um jeito nisso, né? Vou providenciar o uniforme pessoal. Não, mas não acabou, Luiz. Eu quero campo demarcado. E eu quero juiz e bandeirinha. E quero um árbitro de linha para controlar quem entra e quem sai o tempo do jogo. Falei, rapaz, as redes do jogo, eu quero ela bem, do gol, bem fechadinha. Eu não quero ficar discutindo se a bola entrou ou não entrou. E tem mais uma coisa, eu não corro em bola fora do campo, tem que ter meia dúzia de gandolinha. Nossa. E eu falei, rapaz, mas por que tudo isso, Anderson? Ele falou, Luiz, eu aprendi a ser profissional. Eu não sei mais jogar como amador agora. Então, a gente veio para cá, para o mercado imobiliário, Passarinho, para jogar um jogo como profissionais. Nós queremos buscar as melhores práticas, os melhores resultados, construir isso com a força de vendas local, com os parceiros que nós temos aqui. O que a gente veio fazer é algo que nós queremos mais do que construir prédios. Nós queremos deixar um legado. Dentro dessa estrutura comercial, você não pretende abrir imobiliária, nada dentro da construtora? Por enquanto, ainda não estamos cogitando isso. Não, ainda não. Essa pergunta é que todo mundo quer ouvir, né? Será que ele vai mexer nisso? Montar um time house? Por enquanto, a gente não evoluiu para isso ainda. Aqui opera um pouco diferente de outras praças. Isso, né? É verdade. Em outras cidades é muito comum. Aqui mesmo já tem várias incorporadoras com seus time house. Por enquanto, a gente tem encontrado um bom respaldo com a força de vendas local. Entendemos que a gente pode seguir assim, aí até que a gente pense diferente, mas por enquanto é a forma como a gente vai dirigir a operação de vendas. Muito bem, então eu vou entrar numa outra aqui, eu falo que a principal arma do corretor de imóveis é a informação, e é isso que eu vou te perguntar agora, que a gente trocou uma palavrinha aqui antes, é sobre cenário nacional, cenário do mercado imobiliário, precificação de imóveis, tendência de juro, é um papo voltado muito para a economia, mas eu fui gestor de vendas também por 3 anos, difícil a conversa que não fluía para a parte econômica e a parte política. E eu gostaria que você compartilhasse aqui com todo mundo essa tua forma de ver a economia, ver a política. Você falou há pouco que um prédio demora 8 anos. Você passa por 2 presidentes da República, né? Então, é a visão de longo prazo, o entendimento sobre a economia do país, entender que a cidade, a vocação da cidade, que está dentro de um estado, né? É espetacular. Eu acho que essa fala aqui, eu acho que
vale muito você anotar que a visão que o Luiz tem desse cenário econômico com o mercado imobiliário demanda, eu acho que é totalmente importante. Eu sou um cara realista, otimista, mas realista. Mas você mostrou um outro ponto de vista que eu não tinha me dado conta. A demanda e o encarecimento dos imóveis, é isso? Uhum. Perfeito. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, governos vêm e vão. E os poderes vão ser alternados. Hoje é a esquerda, daqui a pouco é a direita, daqui a pouco alguém de centro. Cada presidente tem o seu jeito de governar, a sua forma de governar. E eu acho que a gente tem que entender que isso é um jogo que faz parte da democracia. Mas, independente dessas condições, hoje, especificamente, quando a gente fala de cenário econômico nacional, a gente tem uma taxa de juros que é extremamente alta. Eu diria que estão as taxas de juros mais altas do planeta hoje. A nossa Selic, 15%, é altíssima, né? Isso são quase juros de agiotagem em alguns países pelo mundo aí. Porém, apesar dessa taxa de juros mais alta, nós tivemos no ano passado um recorde de lançamentos imobiliários pelo país e um recorde de vendas. E isso ficou muito claro, nunca se lançou tanto e nunca se vendeu tantos imóveis como se vendeu ano passado. O que nós estamos enfrentando agora? Os bancos privados, a própria Caixa Econômica, eles já começaram a sinalizar reduções das taxas de juros para financiamento imobiliário. E já começaram a praticar essas novas taxas, mesmo sem a Selic ter caído. Por quê? Porque a Selic vai cair. É um fato. A inflação está bem controlada, as condições macroeconômicas são positivas, o dólar está estabilizado, inclusive até andou caindo, né, do final do ano para cá. Então, a gente tem, as exportações estão num bom volume. Soma-se a isso que no cenário macroeconômico as dependências dos mercados internacionais, como os Estados Unidos e a China, ficaram reduzidas agora, uma vez que nós acabamos de fechar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, nós criamos um grande mercado agora, onde os nossos produtos agrícolas, onde o agronegócio fala muito forte, de uma forma altamente competitiva, como sempre. O agronegócio brasileiro é muito competitivo. Então, e nós estamos aonde hoje? No centro do agronegócio, aqui em Cascavel, felizmente. Bom, as taxas de juros caindo, o que vai acontecer? O enquadramento das famílias com condições de financiamento imobiliário vão aumentar. Aquilo que já estava alto vai ficar mais alto ainda. Ou seja, nós vamos ter um aumento da demanda. Aumento da demanda significa aumento de preços. Então, esse é o momento ideal para se comprar imóveis. Não por descontos, ou não mas pela oportunidade de entender que quem comprar agora vai fazer um ótimo investimento. Vai colocar o seu dinheiro num local que vai rentabilizar de uma forma bastante expressiva. E eu entendo que esse diferencial, essa nova condição que a gente vai ter de economia, de juros mais baixos, vai favorecer muito o aumento do volume de vendas. Então, nós vamos vender muito. Eu sei que tem pela frente eleição, Copa do Mundo e um monte de desafios aí que vão... E um monte de feriados ainda, né? Alguns dizem, graças a Deus, que bom, né? Quem não gosta de um feriado? Mas a verdade é que a gente vai ter, sim, um ano de vendas extraordinário. Então, quando comprar o imóvel? Agora. Quanto mais para frente quem for retardar essa decisão, não tem problema, vai pagar mais caro por isso. Porque quem espera encontrar descontos lá na frente não vai. Os estoques estão muito baixos, na maioria das cidades, inclusive em Cascavel. Nós temos baixos estoques de unidades prontas, nós temos baixos estoques de imóveis na planta para vender. Então, com o aumento da capacidade de compra dos clientes, a gente vai ter um volume de vendas amplificado. Isso vai repercutir diretamente no preço dos imóveis. E falando em ambiente, Cascavel está dentro de um estado também que só cresce, né? Pujante, economicamente, fortalecido pelo agronegócio, eu cada vez fico mais impressionado, porque a gente fala de agronegócio, mas o comércio aqui é muito forte, a rede de serviços é muito forte na cidade, a gente vê empresários a indústria é muito fortalecida, né? Eu conversava esses dias com um empresário aqui na cidade que tem ele já está evoluindo para ter mais de 300 franquias
das lojas dele, vendendo pelo Brasil inteiro, partindo aqui de Cascavel, e você veja que é um negócio que não tem a ver diretamente com o agronegócio, é uma indústria, e que vai de vento em popa. E ele fala para mim que espera chegar a 1.000 franquias em breve, e são lojas expressivas de venda de imóveis. Então, você veja que existem aqui na cidade todos os ramos, indústria, comércio, serviço, agronegócio, se movimentando de uma maneira muito harmônica e todos crescendo. E o plano diretor traz isso também, é uma informação relevante. São 12 mil pessoas a mais todo ano na cidade. Então, você veja, isso é muito representativo. Todas essas pessoas precisam ter onde morar. Precisam ter, e elas não querem morar de qualquer maneira. Elas querem, cada vez o nosso público está mais exigente. Nós temos aqui na cidade um nível socioeconômico muito elevado. Você vê bons carros circulando pela rua, você vê pessoas de ótimo nível social e econômico. Essas pessoas querem morar bem, elas querem conforto, elas querem qualidade de vida. E é com esse foco que nós estamos desenvolvendo os nossos produtos imobiliários. Qual é a fonte de informação do Luiz? Onde é que você se alimenta de informação, de ideias, de... Então, você sabe que há muitos anos, eu tenho como prática fazer pesquisas. Eu contrato pesquisas para a empresa. Recentemente, nós fizemos 2 pesquisas, apesar desses 6 meses, eu fiz 2 pesquisas com institutos de pesquisas que me dizem, por exemplo, qual é o ponto comercial que as pessoas mais querem que esteja próximo da sua moradia. Você faz ideia? Que tipo de comércio elas gostariam de ter perto? Para mim, seria supermercado. Farmácia. Farmácia. É o mais desejado. Quem disse isso? A pesquisa. Qual é o número 2? Supermercado. Qual é o item de lazer hoje mais desejado num condomínio? Piscina. Academia. Academia. Mas quem diz isso? A pesquisa. Então, eu tenho que fazer cada lançamento imobiliário. Para mim, ele traz um foco de levantamento de dados. Tem que ser precedido de uma boa pesquisa imobiliária. Até quando eu vou comprar um terreno, eu tenho que fazer uma pesquisa imobiliária para entender qual é a vocação, o que se espera daquele terreno, que preço eu posso praticar, qual é a velocidade de venda que eu vou ter para que eu seja assertivo. De novo, a história do Anderson lá, o jogador de futebol, tá? Olha aí que beleza. Essas pesquisas que você contrata, ela tem um viés muito mais qualitativa ou é quantitativa? Ou é focus group? Eu diria que são as duas coisas. Você tem que atuar tanto no qualitativo quanto no quantitativo para que você entenda qual é o volume dessas demandas, mas também você entender no detalhe onde é que está a expectativa daquele comprador em relação a esse produto imobiliário. O que ele espera receber, o que ele espera encontrar, onde ele vai morar, qual é a configuração do apartamento dele que ele espera ter, quais são os diferenciais daquele apartamento, quais são os níveis de segurança que ele espera encontrar. Eu acho que tudo isso é importante porque você consegue hoje, com produtos modernos, criar, inclusive, taxas de condomínio muito comedidas. Que é item competitivo na hora da venda também. Sim, né? isso faz todo na hora da venda e principalmente na hora da locação. Valorização do imóvel. Valorização do imóvel. Você vai ver, você pega às vezes... Eu lembro uns anos atrás, há pouco tempo atrás, um amigo na cidade que eu morava antes me ofereceu uma cobertura para morar. Eu achei muito barata aquela cobertura de 500 e poucos metros quadrados, mais ou menos. E ele queria R$5.000 de aluguel naquela cobertura enorme. Tinha uma piscina, 2 andares, duplex. E mais 10 condomínios. 8.500 de condomínio. Quase acertei. Mas o IPTU fechou os 10. E o IPTU era de 2.000 e pouco por mês. Então, você veja que ele tinha, entre condomínio e IPTU, se eu fosse morar de graça, eu já aliviava para ele R$11.000 por mês. Meu Deus. Isso aí a gente está então, no mercado, vê umas... hoje, taxa de condomínio comedida, produtos que tenham sustentabilidade. A sustentabilidade é desejado, mas o comprador ele quer entender o seguinte: o que isso, no final das contas, vai representar no meu bolso? Ora, se eu tenho painéis solares, que reduz o consumo de energia elétrica, gera energia elétrica para aquele empreendimento, ou se eu tenho aproveitamento de água de chuva para lavagem de garagens e jardins, ou se eu tenho outros itens de sustentabilidade do prédio, o que eles trazem de retorno especificamente? Então, nós temos que demonstrar que isso representa o quê? Um condomínio mais comedido, uma valorização daquele empreendimento maior, uma vida útil mais longa daquele empreendimento. Então, essas são algumas das muitas vantagens que os compradores hoje esperam encontrar num produto imobiliário. E como é que é teu feeling, assim? Por exemplo, eu contrato a pesquisa, vários tipos de pesquisa, mas tem algumas coisas que não aparecem nas pesquisas. Então, por exemplo, a não ser que eu induzo a pessoa a pensar, né?
Mas algumas coisas estão fora do radar. Por exemplo, esses tempos atrás, eu questionei o diretor da construtora. Eu falei assim, praticamente todo morador, ele acessa o apartamento dele pela garagem. Uhum. Investe-se tanto no hall de entrada, mas onde realmente usa é a garagem. Perfeito. E geralmente a garagem é escura, com aqueles canos aparecendo, ela é feia, ela não é nada... O acesso pelo elevador é desconfortável. Como é que é a cabeça do Luiz? Assim, isso não aparece numa pesquisa. Ao contrário, aparece sim, porque a gente não falou de uma pesquisa ainda. E tem uma pesquisa que talvez seja a mais importante de toda, é a pesquisa de pós-ocupação. Essa daí é com base no uso. O uso. O que eu faço? Depois de 1 ano de entrega àquele empreendimento, eu vou lá e faço uma pesquisa onde eu abordo todos esses itens. E ele me fala, esse espaço aqui é desnecessário, eu quase não vou. Eu, por exemplo, coloquei num prédio, alguns anos atrás, uma quadra de squash, porque eu amo jogar squash. Mas eu percebi que a quadra de squash não estava sendo usada, porque aquele público entendeu que para eles não era bom. Então eu vi que na cidade onde eu estava operando, quadra de squash não fazia muito sentido, mas que eles queriam uma academia cada vez mais equipada, mais robusta, com os equipamentos mais profissionais possíveis, né, que isso fazia sentido para os moradores. Então a gente entender não só o que faz sentido ou não em termos de lazer, a forma de acesso, os itens de conforto, como, por exemplo, que nível de acústica ele espera encontrar das janelas, das prumadas hidráulicas, quando o vizinho de cima aciona uma descarga, será o que a gente pode fazer para atenuar ou eliminar esse ruído? Ou quando a pessoa estiver andando no apartamento em cima... Barulho de elevador. Barulho de elevador, de máquinas, fumaça de churrasqueira e tantos outros itens a mais que são importantes. Então, entender e ter essa leitura de uma pesquisa de pós-ocupação nos dá uma direção mais assertiva no desenvolvimento dos próximos projetos. Olha que interessante. Me fala assim, vamos indo para a parte final já, mas antes eu não posso deixar de entrar num assunto aqui que se tornou tua especialidade também, além da gestão, mas os lançamentos imobiliários, né? Você mostrou um vídeo ali, depois tem que achar esse vídeo e colocar no... É inacreditável aquilo, eu não tinha visto. Mas assim, olhando para os pilares, três pilares que você não abre mão em um lançamento imobiliário. 3 ações, assim, que essa eu não posso descumprir. Ok. Primeiro deles, gerar pastas, volume de pastas para o lançamento. E como se faz isso? Ativação da força de vendas e mobilização. Né? Então, você ativar a força de vendas e criar pastas, você não tem como... para fazer o quê? Isso é a comunicação de fazer a força de vendas começar a entrar, engajar, criar um engajamento forte para que a gente faça um bom lançamento. Número 2, que para mim também é muito importante, é você ter um produto imobiliário muito bem desenvolvido, assertivo, aderente às necessidades e expectativas do mercado. A prova de objeções. Sim, na verdade, eu quando crio, vou fazer um lançamento, a gente fala de prepara a força de venda para as objeções, porque às vezes a objeção ela nada mais é do que uma dúvida do ou cliente. Uma informação que não chegou. Hein? Ou alguma informação que não chegou. Uma informação que não chegou, é uma dúvida que o cliente tem. Então nós temos que preparar a força de vendas para tirar essas dúvidas, reforçar com eles aquilo que é nosso DNA, nossa autenticidade. E o terceiro ponto que eu sempre falo, e que talvez seja o mais importante, é o seguinte: vender na planta é vender algo que ainda não existe, é vender o futuro. E a venda desse futuro ele tem que estar condicionado a algo que é muito importante, credibilidade. Então, a gente tem que passar para o mercado a credibilidade do que a gente faz, do que a gente é, daquilo que nós entregamos, daquilo que nós vamos entregar, daquilo que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, o Grupo Saraiva de Resende, aqui, somente em Cascavel, nós temos quase 700 unidades imobiliárias em execução nos mais variados empreendimentos. Então, aí a gente vem conseguindo entregar empreendimentos no prazo, com qualidade e, mais uma vez, tem problemas? Claro que tem. Todos têm, é um serviço semi-artesanal. Todas as incorporadoras do Brasil têm um problema aqui, outro ali. Tipo de problema, o azulejo está soltando, abriu uma fissura, veio um equipamento elétrico com defeito, que a gente vem da indústria. Então, na verdade, a consultora ela é uma montadora, né? Ela tem que unir itens de todo... Nós não discutimos isso, é nosso erro, é nossa falha, é nossa garantia. A gente vai lá, substitui, troca, conserta, repara, faça uma pesquisa de pós-atendimento depois, para entender se aquela pessoa ficou satisfeita com o atendimento, se o funcionário foi cordial,
se o serviço foi finalizado na íntegra e se ele sentiu que depois ficou tudo limpo e organizado depois que esse funcionário foi embora. É importante para a gente ter essa devolutiva. Então, de novo, é um trabalho que a gente quer fazer cada vez mais profissional. Dentro dessas pastas aqui, eu faço alguns lançamentos ali, e é sempre o público, o corretor de imóveis, tem aquela turma que gosta de uma venda represada. Eu nem chamo de venda represada, porque eu não estou represando venda, né? Eu estou potencializando a venda, na verdade. Né? Isso aí, estou potencializando a venda. Só que eles entendem como um duplo serviço. Tem que ir lá fazer a pasta, daí não sei o quê. O que o Luiz fala para esse corretor? Cara, eu não gosto desse modelo de venda. Então, mas é uma questão, cada um tem o seu estilo, tem imobiliárias que estão mais focadas, inclusive, no alto padrão, que tem mais dificuldade do cliente fornecer um dado dele, criar uma situação de montar uma pasta, é bastante natural, mas a gente tem que entender o seguinte, que nós trabalhamos com estatísticas de vendas, né? O famoso funil de vendas. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala aí num produto de médio padrão, como a Smart Home, de cada 4, 5 pastas, a gente gera uma conversão. Agora, entendendo, vamos dizer que o corretor de imóveis ou a imobiliária fala, puxa, eu preciso de 10 vendas. Bom, ele tem que fazer 40, 50 pastas, que é para ele atingir o objetivo dele. Eu sei que é chato, que é desconfortável, que dá trabalho levantar essas informações e montar essas pastas, mas até onde eu conheço, isso é o que tem de melhor hoje para potencializar vendas. Seja via lead, via relacionamento, aí vale tudo. Mas vale tudo dentro dos princípios de ética, né, dos princípios de honestidade, dentro de um modelo compliance que a gente fala. Mas trabalhar isso de maneira bem profissional, bem séria, e trabalhar focado nessa geração de volume é o que dá resultado. Falou bem, é trabalho. Se não fosse trabalho, seria férias, né? E... deixa eu ver a pergunta que eu ia fazer aqui. Tinha até anotado aqui. Mas era sobre lançamento também. Qual lançamento teu que você falou assim... São duas perguntas, na verdade. Primeiro que você não pegou nenhum produto do zero da Saraiva ainda, né? Peguei. Desde quando você começou a desenvolver o produto ou já... O Trend... O Trend já está com tua mão. Não tinha previsão de lançar o Trend o ano passado. Uhum. Não tinha projeto ainda? Não tinha projeto, não tinha nada. Então isso quer dizer, você tirou do zero? Do zero, correndo bastante, que é muito pouco tempo para desenvolver o Trend. Teve um produto também lá da nossa operação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que também eu lancei do zero, que foi o Heritage. É um empreendimento de altíssimo padrão, 2 por andar, em frente, talvez na melhor localização da cidade. Estou falando de um apartamento com valor médio de 3,5 milhões, muito bem vendido. Esses foram os desafios do ano passado. Mas falando de 2026 agora, nós temos alguns desafios importantes pela frente. Porque uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: nós temos hoje um banco de terrenos, ou como a gente chama internamente, nosso Land Bank, que ele hoje passa de 4 bilhões de reais em lançamentos imobiliários, somente do Grupo Saraiva de Resende. Então, nós vamos ter muitos lançamentos imobiliários esse ano. Nós vamos ter lançamento imobiliário, por exemplo, de um condomínio de logística, ali bem próximo ao aeroporto de Cascavel, na verdade, na via de acesso de Cascavel, já se antecipando ao que se cogita, que é um terminal de cargas ali, naquela região. Então, nós vamos ter a criação de um condomínio de logística com a marca Saraiva de Resende. Esses lotes vão começar a ser vendidos ainda nesse primeiro semestre. Nós teremos lançamentos com a marca Smart Home. Nós teremos lançamento de estúdios e apartamentos mais compactos de altíssimo padrão com a marca Saraiva de Resende. E nós teremos apartamentos de altíssimo padrão em formatos grandes, acima de 200 metros quadrados, também com a marca Saraiva de Resende. Então, Cascavel vai ainda ser palco de muitos lançamentos imobiliários em 2026, tanto com a Smart Home quanto a Saraiva de Resende. O nosso plano estratégico está para algo da ordem de 800 milhões de VGV, lançados somente aqui em Cascavel em 2026, e mais uns 400 milhões lançados em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fora Campo Grande e Cascavel, não há previsão de outras praças? Por enquanto, a gente está focando nessas duas praças. Eu penso que em algum momento a gente deve partir para uma expansão, mas eu diria que tanto nas duas cidades ainda tem muitas oportunidades para serem exploradas, e a gente está bem empolgado com isso. Me fala aí, para a gente ir para o fechamento, qual o lançamento mais te marcou assim?
Eu acho que agora, mais recentemente, os 2 últimos me marcaram bastante, né? Acho que o Trend foi muito emblemático, porque a gente fez num espaço de tempo muito rápido e nós conseguimos vender praticamente 70% do empreendimento. Isso não tem 2 meses de lançado ainda, então para nós isso é um número bastante expressivo. Lá em Campo Grande, por sua vez, nós lançamos o Heritage, num espaço também muito legal, com uma experiência, valorizando muito o aspecto da experiência do comprador lá. Esses apartamentos nós já vendemos praticamente 80% do prédio. E apartamentos de 3,5 milhões? Isso. 3 milhões são 40, a cobertura, estão 48 apartamentos de 3,5 milhões e um apartamento de 7,5 milhões aproximadamente. Esse de 7,5 já foi vendido, foi um dos primeiros, e os demais embaixo também já foi uma boa quantidade, praticamente aí uns 30 e poucos apartamentos. Então a gente está com os estoques baixos, porque as vendas estão sendo muito positivas. Eu carrego assim muitas histórias marcantes, né? Tem um livro que eu vou lançar daqui a alguns dias, que é o Manual Definitivo da Venda de Imóveis na Planta, e nesse livro eu conto uma história bem emblemática, que foi um empreendimento que eu lancei e vendi ele todo em 3 horas. Nós abrimos venda. Aquele que abre a porta e entra todo mundo correndo. Todo mundo parece um Black Friday, Black Friday das Casas Bahia. Lá, meu Deus, isso homem. Aí. Aquele ali nós vendemos em 3 horas, ou um pouco menos do que isso, e foi muito marcante para mim naquele momento, e foi um trabalho muito forte, represamento, 500 pastas montadas, ou seja, 95 unidades para vender com 500 pastas montadas. Foi rápido. Então, esse é o trabalho que a gente faz, mas eu acho que por trás disso, nos bastidores, tem um pouco de suor, muito suor, algumas lágrimas, né? Para fazer o esforço que a gente tem que ter um trabalho de bastidores, ter uma equipe sempre muito bem preparada, essa equipe tem que estar engajada, motivada, sem preparada, né? Acima de tudo, não olhando para o relógio, mas olhando para o compromisso. Isso. Quanto tempo você acha que é necessário para sair perfeito o lançamento? Quanto tempo antes tem que lançar? Começar a represar isso? Olha, eu acho que a perfeição, eu não vou entrar em perfeição, mas para a gente fazer um bom lançamento assim, eu digo que se a gente puder ter aí uns 60 dias de preparo, para preparar a força de vendas, a gente faz um bom lançamento. Viu? Claro que o produto começa bem antes, né? Mas sim, produto antes, falando para preparar o lançamento, o produto às vezes demora até um ano e meio para ficar pronto, né? Muito bem. Isso aí que eu vou para o fechamento aqui, mas vai aparecendo pergunta aqui. Hoje, teu livro é focado em venda na planta. Venda de imóveis na planta. Venda de imóveis na planta. E eu costumo dizer que o mercado imobiliário, assim, tem, por exemplo, 2.000 corretores. Mas desses 2.000, tem 300 que vende um determinado tipo de produto, tem 100 que vende apartamento, casas em condomínio, aí 500 que vende lotes em loteamento. Então, ele é bem dividido igual na medicina, né? Você tem muito médico. Olhei que a última vez tinha, acho que era 1.700 médicos em Cascavel. Mas cardiologista você tem uma meia dúzia. Isso. Cirurgião, o ortopedista lá tem mais um pouquinho, o pediatra tem mais um pouquinho, aí soma tudo. E é nichado esse teu livro para imóveis na planta. Na planta, mas eu pego não só os verticais, como os horizontais também. Pego apartamentos, casas e lote. Então, estou falando de um produto na planta. Aquilo que é vendido que ainda não existe. Então, aquilo que o cliente já deseja, né, já olha para o futuro, mas ele ainda não foi construído. Então, como vender isso? Qual é a psicologia? Qual é a forma de atingir esse cliente? Qual é a forma de preparar uma tabela de preços? Como organizar a força de vendas? Que tipo de treinamento que tem que ter? Quais são os valores que eu tenho que estabelecer com a minha força de venda de ética? Qual é o legado que eu quero deixar construído após esse projeto? O que a gente está fazendo de verdade ali? Então, esse livro ele vem não só criando um caminho para ensinar qual é o método, qual é o processo, mas ele traz também toda uma trajetória de como se fazer esse processo, de criar engajamento, de princípios técnicos para que você desenvolva processos, mostrando como é que existe muita confusão ainda entre o que é sinal, o que é poupança, parcela, o que é o saldo final. Então, esse livro ele vem trazendo todas essas informações detalhadas para que não só o corretor de imóveis, mas até mesmo o incorporador imobiliário veja qual é o fundamento para se chegar naquela solução. E não esperar só a fase do lançamento, que uma das principais queixas que eu recebo de incorporador, dentro das minhas consultorias, é exatamente o buraco que fica entre o lançamento e a entrega. Então, você teve um lançamento, você teve um alto engajamento, aí você virou a tabela ali 1, 2 vezes, e aí some todo mundo. Né?
Será que não é nesse momento que está a oportunidade? Sem dúvida, você tem a oportunidade nesse ponto, justamente para fazer com que as pessoas entendam onde se posicionar, o que aprender e como atingir o público deles. Qual é a melhor maneira de atingir o cliente? Então, eu trago essa metodologia nesse livro. E tem um segundo livro, você falou de brand aí há pouco tempo, Passarinho. Esse livro, o Manual Definitivo da Venda de Imóveis na Planta, ele já está na editora, já está em processo, já daqui uns dias a gente está fazendo o lançamento. Tem um segundo livro que já está pronto também e está entrando na sequência agora, que é sobre brand imobiliário, que é a marca, o título do livro é A Marca Antes do Concreto. Então a gente fez esse trabalho também, são 16 capítulos, mostrando detalhadamente como se aplicar o brand imobiliário da forma correta, não só no mercado imobiliário, nas incorporadoras, mas no produto imobiliário que está sendo desenvolvido. Olha, o dia que entenderem sobre brand muda todo o jogo, né? Sem dúvida. O brand é o fiel da balança no negócio e é aquilo que gera valor. É o que gera valor a briga de preço. E é o que perpetua a operação no que diz respeito à venda, a credibilidade da incorporadora. E já deu para ver que tua cabeça ela é muito orientada para gerar valor e não para preço, né? Então, acho que pensar no lançamento, vendi tudo isso no lançamento porque tinha preço. Nem sempre é assim, né? Não. Inclusive, de Campo Grande, você falou assim, o preço lá... O corretor que focar em preço hoje, ele vai se frustrar, porque o mercado, os compradores estão mais em busca de valor do que de preço. O preço, ele sempre vai ser importante. Sempre. As pessoas, claro, que querem pagar cada vez menos. Mas, acima disso, elas querem valor, elas querem qualidade de vida, elas querem conforto, elas querem solidez daquilo que vão receber, querem ter uma garantia de que, se tiverem um problema de assistência técnica, serão atendidos. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença no mercado imobiliário próximo agora. Bom, Luiz, eu quero aqui te desejar muito sucesso, que você prospere muito, que você coloque esse grupo aí na vanguarda mesmo, como você falou. Eu acho que acaba servindo de exemplo para muitos outros. Quem ganha com isso é a própria construtora, é o mercado, o cliente, corretor, que começa a ter produtos que ele tem a certeza que estão sendo bem pensados, bem elaborados, com bastante inovação, com bastante ética, com todo esse aparato de gestão que você está implantando aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí tanto para o cliente quanto para o corretor, que na verdade o corretor é o primeiro cliente, então é para ele essa mensagem aí. Eu diria o seguinte, se eu fosse me dirigir agora aos corretores de imóveis, eu diria assim, se aproximem do Grupo Saraiva de Resende. Nós queremos fortalecer treinamentos, nós queremos estreitar parcerias, nós não queremos você para vender um imóvel somente, nós queremos você como nosso parceiro do dia a dia. Eu não quero só ter o corretor lá para tomar um cafezinho, mas eu quero que ele possa estar ali também para ganhar dinheiro, para fazer bons negócios. Nós queremos que ele entenda o que nós estamos vendendo, que ele se aprofunde naquele tema, que ele possa crescer junto conosco. Essa é a boa parceria. E em relação ao mercado e aos clientes de modo geral, eu diria o seguinte, nós temos hoje as melhores soluções imobiliárias nas cidades onde nós atuamos, seja empreendimentos verticais e até mesmo horizontais. Temos imóveis de alto padrão, temos imóveis de médio padrão, temos imóveis com as mais variadas localizações, condições de pagamento, que certamente um dos nossos corretores ou alguém da força de venda pode passar informações detalhadas. E eu acredito, com muita convicção, que hoje não existe um investimento mais sólido e que traga mais retorno do que investir no imóvel. Muito bem. Bom, Luiz, obrigado pela presença aqui. Volto a reforçar aqui. É admirável o trabalho de gestão, porque falamos de construtora, mas é uma montadora, né? São 25, 30 mil itens que você precisa conectar um no outro para sair um prédio daqui a 8 anos. Então, é uma responsabilidade gigantesca, é um risco altíssimo. Em 8 anos acontece muita coisa no país, né? Acontece muita coisa, sem dúvida. Mas eu acho que esse é o nível de profissionalismo que nos leva a reduzir riscos, a criar uma marca cada vez mais forte, mais sólida e mais respeitada. Muito obrigado e logo vamos voltar com mais um papo daqui a um ano a gente volta, hein? Para falar dos lançamentos. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo. Um abraço.